E aí, galerinha criativa, beleza? Eu sou o Alexandre do canal Criação Geek. Hoje eu quero falar com vocês sobre orelhas. Você já deu uma olhada na sua orelha? O desenho de orelhas é uma coisa bem interessante, porque muitas pessoas conseguem até desenhar a parte externa, o contorno externo, direitinho. Mas aí quando chega na parte interna, um monte de linha nada com nada. E na verdade, se você parar para prestar atenção, a orelha tem algumas estruturas que, se você aprender a desenhar, aprender a reconhecer, você consegue fazer qualquer desenho realista ou em estilo mangá, em estilo cartoon, estilizado, de uma maneira bem legal. Então são essas dicas que eu queria passar para vocês hoje, então vem comigo, vamos desenhar! Pessoal, olha só, eu desenhei aqui essa minha primeira orelha e fiz o esboço aqui de várias outras orelhas com os detalhes que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu vou começar desenhando uma orelha aqui. Eu vou começar com o contorno externo. Esse contorno é aquele formato que todo mundo já mais ou menos conhece, que parece a metade de um coração. Lá embaixo, aquela formazinha arredondada se chama lóbulo. E aí eu vou para o próximo elemento aqui, que é essa curvinha que a borda da orelha faz. Isso aqui chama hélice. Então aqui eu tenho a minha hélice. O próximo elemento é essa pontinha que fica bem aqui, ó. Isso daqui é o trago. Então eu vou desenhar aqui o meu trago. E seguindo aqui a linha do trago, ele vai formar esse formato aqui que parece uma concha e que chama de concha. Então aqui eu tenho a minha concha. Entre a concha aqui, o formato da concha, até chegar pertinho do trago, tem um formatozinho aqui, uma contracurva, que a gente chama de antitrago. Então, aí eu completo o formato aqui da minha concha, colocando aqui esse antitrago. E aí eu tenho esse volume aqui em forma de Y, que a gente chama de antihélice. Em algumas pessoas esse volume é bem mais destacado, em outras ele é mais sutil. Então olha só, aqui estão os elementos da minha orelha. A hélice, o trago, o antitrago, a concha e a antihélice. Então são esses elementos que eu vou repetir aqui várias vezes no desenho das orelhas que eu vou fazer. Aquela orelha que eu desenhei está vista de lado. Eu vou desenhar agora uma vista de frente. No caso é como se eu estreitasse aqui o desenho dessa orelha, porque ela rotaciona. Então vamos lá, eu vou colocar os mesmos elementos, olha. Aqui vai o contorno externo da orelha. E aí eu vou colocar a minha hélice. E vou colocar o trago. E fazer o desenho aqui da concha. E completando, eu vou colocar aqui a antihélice. Em algumas pessoas, essa antihélice se projeta visualmente passando para fora do contorno da orelha, quando a gente está vendo de frente, dependendo da posição. Agora eu vou desenhar a orelha vista de trás. Nesse caso, o que vai aparecer é esse contorno aqui, da hélice e do lóbulo. Então fica um formato mais ou menos assim. E aí tem esse formato de cone, que é onde a orelha se liga à cabeça. Bem, esses são os elementos básicos, e agora eu vou fazer orelhas estilizadas usando alguns desses elementos, levando para um estilo mais mangá ou para um estilo mais cartoon. Então nessa primeira daqui, ó, vou começar desenhando o contorno. E aí eu vou colocar aqui a hélice. E eu vou só sugerir aqui um pedacinho do trago e da concha. Pronto, eu tenho aqui uma estilização. Vou fazer outra. Nessa daqui, ó, eu vou vir com o contorno externo. E aí eu vou indicar aqui também a hélice. E vou indicar o formato que vem aqui do trago, passando pelo antitrago e fechando a concha. Nesse caso eu vou fazer uma machura aqui para dar uma profundidade. Eu vou fazer agora duas orelhas mais estilizadas ainda, já puxando mais para o estilo cartoon. Então vou usar menos elementos.
Nesse primeiro aqui, ó, vou começar com o contorno da orelha. Vou fazer uma linha aqui, já meio que ligando o trago com a hélice e indicar um pedacinho da concha. Nessa segunda eu vou fazer mais simples. Eu não vou nem desenhar o formato do trago. Eu vou só aqui indicar essa linha e um pedacinho da concha. Aí eu já tenho uma orelha no estilo bem mais cartoon. Agora eu vou desenhar algumas orelhas como se fossem orelhas de elfos. Então, vou vir aqui criar um formato bem diferente. Só que eu vou colocar aqueles mesmos elementos. Eu vou vir aqui com a minha hélice. E eu vou pegar aqui o equivalente ao trago, ao antitrago, a concha e a antihélice. Então vocês podem perceber que, embora não seja o desenho de uma orelha humana, o fato de eu usar os elementos de uma orelha real faz com que o desenho fique parecendo correto. Eu vou fazer uma outra aqui. E aí eu vou usar os mesmos elementos, um pedacinho aqui da hélice com o trago e um pedacinho da concha. Tenho mais uma orelha de elfo. Eu vou fazer aqui no cantinho agora uma orelha de gatinho, que às vezes a gente usa nesses personagens assim mais fofinhos, mais kawaii. Então a gente indica aqui uns pelinhos dentro da orelha. E é isso, uma coisa bem simples. Eu fiz aqui agora um personagemzinho esboçado que eu vou usar para colocar nele 4 orelhas. 2 orelhas humanas normais e 2 orelhas de gatinho para dar um toque mais divertido nele. Então vou começar aqui cobrindo o esboço que eu já tinha feito. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. A orelha normal, ela vai ficar limitada por cima, aqui na altura da sobrancelha, e por baixo, na altura do nariz. Então, geralmente, essa é a posição que você coloca na orelha de um personagem. Dependendo do personagem, pode variar um pouquinho mais para cima ou para baixo, mas é mais ou menos isso. Então, vou indicar aqui a minha orelha. Nesse caso, ela está vista de frente. E aí eu indiquei aqui alguns elementos, um pedacinho da hélice e um pedacinho do trago. E as orelhas lá de cima, como são mais decorativas para dar um charme, eu não vou me preocupar muito com a posição geométrica exata que elas têm que estar não. Vou colocar aqui onde eu acho que vai ficar legal. Então vou seguir mais ou menos o desenho que eu fiz dessa orelha de gatinho do lado, só que eu vou fazer ela mais orgânica, mais livre, menos geométrica. E aí o resultado fica esse aqui. E aí eu vou dar só uns acabamentos aqui, dando uma reforçada em algumas linhas para dar um pouco mais de expressividade nos meus desenhos. E o resultado é esse, pessoal. O fato de você conhecer aquelas poucas estruturas simples permite que você consiga tanto desenhar uma orelha mais realista, se for o que você quer fazer, quanto na hora de estilizar, basta você utilizar alguns daqueles elementos, você vai conseguir fazer uma orelha que a pessoa olhe e pareça correta, pareça desenhada corretamente. E aí, conhecendo esses elementos fica bem mais fácil, né? E vem aquela dica que eu sempre dou, observação e treino. Comece a observar as orelhas das pessoas e observa também as orelhas dos personagens de mangá, de animes. Vocês vão ver que essas estruturas sempre aparecem, sempre se repetem de alguma forma. E se você quiser ver outros vídeos de desenhos de parte do rosto em estilo mangá, eu vou deixar aqui em algum local para vocês clicarem. E é isso, obrigado por assistir, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!